Boa noite. Ai, tentei mudar a posição aqui. Boa noite, gente. Percebi que quando começa a live eu tenho vontade de dançar sem música. Boa noite, boa noite. Boa noite. Percebi que eu tô fazendo uma dancinha. Boa noite. Estou dançando sem música no começo das lives. Boa noite, gente. Estamos começando nossa terceira live hoje com convidados. Sejam bem-vindos. Gina, Felipe. Enquanto vai chegando o pessoal, eu vou explicar um pouquinho. Eu comecei essa iniciativa de fazer lives falando com várias pessoas sobre a transição para o veganismo, tá? Porque para mim o veganismo é tudo de bom. Então eu falei, vou começar a falar de um assunto que é tudo de bom para mim e vamos ver para onde que a gente vai. Então eu convidei algumas pessoas para conversar, para cada um contar a sua experiência, exatamente para mostrar que cada pessoa, como cada pessoa é única, vai fazer a transição também de maneira diferente. Cada um desperta para o veganismo de uma forma, cada um consegue, vai conseguindo fazer, né, os passinhos assim, chegar no veganismo de uma forma diferente, né? E vai colocar em prática também as coisas que vai aprendendo numa ordem diferente, de formas diferentes. Então, por isso que eu tenho convidado várias pessoas para contar a experiência. Como eu sou aqui de São Caetano, estou chamando pessoas que eu já conheço aqui de São Caetano, do ABC, e também pessoas que eu não conheço ainda, tá? Essa semana vai ter live todos os dias, às 9 horas. E a semana que vem já marquei várias também. Então, muita coisa aí por vir. Eu vou deixar todas as lives gravadas e vou postar, né? Eu já posto logo em seguida, para realmente a gente conseguir começar a atingir mais pessoas, né? Aos pouquinhos. Eu acho que a gente contando a experiência de cada um, né, fica mais fácil a gente mostrar para as pessoas que não é nada complicado, né? É um caminho, no meu ponto de vista, é um caminho de evolução mesmo da nossa espécie, né, o veganismo. Então, é isso. Então, eu vou chamar hoje... a primeira live em dose dupla, é um casal, é o Vinícius e a Ângela do Santa Planta. Então eu vou chamar eles aqui para a gente começar a conversar com eles. Vamos lá, eu chamei aqui. Vamos esperar eles aceitarem. Oi. Olá! Oi, gente. Tudo bom? Boa noite! Que bom, obrigada por aceitar o convite, esse projeto novo aqui que está nascendo, vocês estão colaborando com isso. Vinícius, Ângela, eu queria que vocês me contassem, que no fim eu conheço vocês, mas eu não sei a história de vocês, né? Eu estou tendo a oportunidade agora de não ver vocês enquanto vocês estão trabalhando, né? De máscara, né? De máscara, então
Vou ter essa oportunidade de saber, junto com todos aqui, a história de vocês, como que foi o despertar de vocês pro veganismo, né? Como que vocês querem começar? Um de cada vez? Quem começa? Eu acho que nosso despertar, assim, até a gente estava conversando um pouco antes, né, da live, a gente, tipo, quando será que foi, né? Tipo, quando foi, né? Porque assim, na minha opinião, tá? Eu acho que foi uma coisa meio... foi natural e, ao mesmo tempo, imperceptível, tá? Eu vejo que essa minha relação hoje que eu tenho, né, de respeito pelos animais, começou lá em 2013, isso, quando a gente adotou nossa primeira gatinha, né? Então, essa primeira adoção fez a gente já, assim, ver um animal como um ser próximo da gente, né? Eu começou com um gatinho, depois de 2 anos foi mais um gatinho, aí no outro ano foram mais 2 gatinhos, depois foi mais um, mais 2, a gente chegou a ter 9, né? O ano passado, nossa primeira gatinha, ela acabou morrendo, ela já estava doente já, né? A gente pegou ela não era velhinha, mas ela já era adulta, mas ela tinha uma doença renal, acabou morrendo, e hoje ficamos com os 8 ainda, né? Ainda tem 8 gatinhos, né? E aí chegou uma hora que a Ângela mesmo começou, tipo, a questionar, né? É, Tipo, na verdade a gente começou a pensar assim, né? Acho que um dia até eu que levantei o assunto. Poxa, se a gente tem 9 gatos, né? Eu não lembro quantos a gente tinha na época, mas enfim. Se a gente ama tanto os nossos gatos, qual que é a diferença, sabe? Por que a gente tem esse tratamento com os gatos e quer sempre adotar e resgatar e se preocupa, ou com cachorro de rua, enfim. E qual que é a diferença para a vaca, para o porco, para a galinha? E aí a gente começou a pensar sobre isso, assim, né? e aí acho que não sei se é todo mundo ou é natural isso, mas a gente começa a, tipo, querer um pouco, tipo, será? Tipo, mas, pô, você vai comer carne, né? Tipo, besteira, sei lá, né? Mas não, tinha esse pensamento, né? Até por uma questão meio que social, né? Porque todas as nossas relações, a maioria delas envolvem comida, né? Então é um Sim. aniversário, é uma comemoração, é qualquer coisa, a gente acaba envolvendo comida, né? Em algum evento, né? E, enfim, aí, sei lá, a gente ficava pensando nisso e tal. Até que um dia a gente já falou assim, vamos tentar, então, ficar uma semana. A gente não precisa virar vegetariano, mas vamos fazer um teste, assim, de uma semana, ficar sem comer carne, só para ver se a gente consegue, se a gente gosta, se a gente não vai conseguir, sei lá, não custa nada. E assim, a minha ideia nem era parar para sempre. Era fazer uma semana para ver o que acontecia, aí volta a comer, depois faz mais uma semana. Porque assim, eu, pelo menos, eu não sei, acho que também. Mas eu era o tipo de pessoa que eu me gabava do tipo, eu gosto de carne só mal passada. Julgava quem ia na hamburgueria, no churrasco, pedia bem passado. Era esse tipo de pessoa, assim. Então eu achava que eu nunca ia conseguir parar de comer carne, de comer queijo, menos ainda. Mas aí a gente fez. Então resolvemos ficar uma semana sem comer, paramos. E a gente foi percebendo que, assim, foi super de boas. Mas a gente ainda tava com aquela mentalidade, é de boas, porque a gente sabe que é só uma semana, depois a gente pode voltar a comer, né? Por isso que então, tá fácil. Como se fosse uma dieta, tá tranquilo, vai acabar. E aí, nesse final de semana que a gente ainda tava nesse desafio de uma semana, nessa experiência, teste, a gente resolveu assistir, que eu vi alguma blogueira falando, sei lá, daquele documentário Terráqueos, que tem no YouTube, e que é pesadíssimo. Que ele mostra maus tratos mesmo, né? Na verdade, fica a dica para quem quiser. Né? Quem quiser se chocar. Esse é um documentário que é assim, é um choque de realidade mesmo. É um soco no estômago. Eu não tive coragem de assistir até hoje. Então. Chama Terráqueos. É um documentário antigo, mas tem um novo que chama Dominion, que é como se fosse uma atualização desse Terráqueos. Mas, enfim, a gente foi tentar assistir o Terráqueos, né? E o Terráqueos, ele conta um pouco só um resumo breve, assim, de como o homem, né? Ele acha que ele é o topo, tá no topo da pirâmide ali do ecossistema, do planeta, e por causa disso ele acha que ele pode subjugar qualquer espécie, né? Não estou falando só dos animais não humanos, mas
como a gente viu durante a história, né, com a escravidão, com as mulheres, né, com perseguição religiosa. Ai, desculpa, gente, foi uma gata nossa. Eu desativei, gente, eu desativei os comentários para eu conseguir ver o rosto deles, que tá um pouco escuro. Mas depois eu ativo para vocês fazerem perguntas, tá? Não, tranquilo. Então, o documentário fala um pouco disso, e ele é dividido em alguns capítulos, então fala sobre pet, sobre a indústria da carne, do leite, né, de peles, enfim. O primeiro capítulo é pets, e era uma coisa que tocava a gente, por causa dos nossos animais, e acho que a gente assistiu 15 minutos de documentário. Não, tinha uma cena que era assim, era um cachorro de rua. Gente, eu nunca vou esquecer dessa cena. Era um cachorro velhinho, assim, todo definhando, assim. E aí ele foi tratado como ele era um nada, ele era uma coisa, ele era um lixo. E colocaram ele num caminhão de lixo, daqueles que trituram lixo, e foi pra triturar o cachorro junto. Nessa hora, eu comecei a chorar. Eu levantei do sofá e falei, eu não quero assistir essa merda, porque eu não preciso assistir isso, porque eu já decidi que eu não vou mais comer. E pronto, não precisa ficar me torturando, eu não vou mais comer carne. Então vocês não assistiram inteiro até hoje? Não, a gente parou ali. Só os 15 minutos foram suficientes. Foi, eu falei, eu não quero ver isso. Então tá bom. Gente, me arrepiou inteira. Não, é horrível, horrível. E aí a gente resolveu que não ia mais comer. E foi isso. Isso foi em 2017. Não, final de... final do 17, isso mesmo. 2017. Aí de lá pra E cá... aí, por onde que vocês começaram? Como foi cada passinho, assim, que vocês foram descobrindo? Como foi? Então, a Ângela sempre foi mais interessada que eu, né? Não que eu não quisesse virar, né? Depois que eu assisti isso, eu fiquei um pouco me sentindo forçado em fazer isso, né? Mas ela sempre foi mais atrás de informação do que eu, né? Então, de informação, como receitas, né? Tipo, formas de substituir carne, porque a primeira coisa que a gente fica é tipo, meu Deus, o que eu vou comer, né? Vou tirar o bife do prato, vou comer o quê, né? Vou passar fome, vou ficar desnutrido, né? Bizarro, né? Como a nossa cabeça fica. A gente nunca se preocupou com a alimentação até deixar de comer carne, né? E aí, fui pesquisando, a gente a carne é o que a gente já comia antes, que é o arroz e feijão, né? Então, assim, mesmo a Ângela, ela não comia nada de vegetais antes. Não comia nada. 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 Minha alimentação era nuggets, miojo, lasanha congelada, era isso, assim. Pra falar que não comia batata. Não, é batata. Comia. Cenoura, tipo, nada, assim. Nada verde, assim. No máximo um orégano, assim. Nem, até salsinha na comida eu separava. Então, era triste. Então, assim, foi uma educação, assim, também, uma reeducação alimentar também, né? Porque a gente começou a introduzir mais alimentos saudáveis na nossa rotina, né? Eu ainda comia mais na minha casa, tal, que meu pai e minha mãe sempre tinham, tipo, uns legumes que elas faziam, não, né? Minha mãe também tinha, mas eu não comia. Tinha, mas eu não queria comer. Mas, enfim, foi indo atrás mesmo, uma questão meio que de sobrevivência, sabe? Tipo, o que eu vou fazer agora, daqui em diante, né? E aí a gente não parou de comer tudo, né? De início, a gente continuou comendo peixe, sei lá por quê. Porque eu não entendo essa lógica de você tirar o peixe por último, né? Pensando hoje em dia qual que é a diferença, né? Mas, exatamente. Enfim, tem aquele negócio, né? Que todo mundo falava desde antigamente, que peixe não tem alma, que é o maior absurdo, né? Mas por algum motivo a gente falou, não, vamos continuar comendo peixe. E assim, não sei nem por quê, porque eu mal comia peixe, eu nunca nem gostei muito de peixe. Ele que gostava mais de comida japonesa, assim, mas eu mesmo nem comia. Eu só comia peixe se não tivesse gosto de peixe. Era isso, assim. Então, pra quê, né? Mas aí a gente continuou e assim, aí eu comecei mesmo, o que ele falou, a seguir muito... Procurar pessoas veganas para acompanhar, para ver o que estavam falando. E aí a gente vai, né? Informação, ela vem tanto pro bem quanto pro mal, né? E assim, o tanto de informação que a gente começou a absorver, nossa cabeça explodiu. Porque muita coisa a gente não tinha nem noção, assim. E a gente foi se informando mais, e a gente fez uma viagem ainda em 2017, foi, né? E lá, assim, a gente comeu peixe, a gente foi pra África do Sul. E lá tinha muito, né, como é colonização inglesa, aquele fish and chips, né? Então lá a gente ainda comeu aquilo, mas assim, o último dia a gente falou, não, vamos comer o fish and chips aqui, que é muito bom pra se despedir. A gente comendo aquele peixe, tipo, já não tá gostoso. Não tava gostoso, sabe? Porque a gente já tinha uma carga de informação, então já pesa a consciência. Então a gente falou assim,
esse é o último peixe que a gente tá comendo, então. Quando a gente voltar pro Brasil, a gente nunca mais vai comer peixe. Então, nenhum animal a gente vai comer. E foi isso que a gente fez. E aí, a gente ficou ovo-lacto vegetariano por uns 6 uns 6 meses. Assim, mas, assim, era um ovo-lacto vegetariano que a gente já não comprava pra gente aqui em casa queijo, ovos, essas coisas a gente não comprava. Vai, de vez em quando um requeijão, né? E uma manteiga, mas assim, queijo nunca mais a gente comprou. Ovo, muito menos, sabe? No ovo então, a gente começou a ficar com nojo de ovo, assim. E aí, assim, a gente comia porque era gostoso, mas a gente já tinha informação, né? A mesma coisa. Então, a gente comia aquele peso na consciência. A gente foi cortando até que, um belo dia, a gente já vinha, né, obtendo mais informação sobre tudo. Aí descobrimos, né, até o que acho que na primeira live vocês comentaram, né? Acho que o que mais explode a cabeça é saber que a vaca não dá leite porque ela é uma vaca, né? Ela dá leite porque ela é mãe. Então, para ela dar leite, ela tem que... a gente descobre coisas, na verdade, que são lógicas, só que a gente nunca parou para pensar, porque não é viável, né, para a indústria a gente saber pensar, né, na lógica, né? Não, até Desculpa, curioso fala. que acho que domingo a gente estava assistindo aquele seriado, Mukiranas, né? E aí tinha uma mulher, uma mukirana lá, que ela queria criar animais na casa dela, porque era mais barato do que ela comprar o ovo no mercado, por exemplo, ela criar a galinha. Lógico. E aí, pela lógica que ela fez, comprou uma cabra, porque ela vai ter leite todos os dias. Leite infinito, né? Eu falei, gente, ninguém avisou essa mulher que ela não vai ter leite todo dia da cabra. A cabra não é uma máquina de leite, né? Mas é isso, assim, nem o cara que vendeu a cabra, obviamente porque ele queria vender a cabra, acho, né? Mas nem ele falou pra ela que, ó, essa cabra não vai dar leite, sabe? Só se ela tiver um filho. Então, a gente foi absorvendo essas informações. E aí, um belo dia, o Vinícius saiu de férias. Eu fiquei de férias, peguei uns 10 dias do trabalho e fiquei em casa, porque eu já estava trabalhando. E aí eu fiquei assistindo TV, não tinha nada pra fazer. Aí eu assisti, vou assistir Cowspiracy, lá da Netflix. E é um documentário super de boa, assim, é muito informativo, assim, não tem cenas de crueldade, não fala muito dessa exploração animal em si, né? Fala mais dos impactos, né, que... ambientais, né? Exatamente, né? Só que eu vi uma cena que me chocou muito ali. É uma cena que foi, tipo, sei lá, uns 10 segundos a cena. Que é uma hora que ele vai falar com um produtor de leite, né? Que nem é uma fazenda, é uma indústria, né? Uma fábrica de leite, vamos dizer assim. Que bem na hora que ele está terminando de falar com o trabalhador da fábrica, o trabalhador vai e tira as máquinas da teta da vaca. Na hora que ele tira aquele negócio, cara, ela tá com a teta toda vermelha, inflamada. Eu não sei se é sangue, o que era aquilo. E mostra tudo pingando no chão e na mangueira, assim. Cara, aquela cena da vaca, daquele jeito, sério, eu pausei na hora o documentário, eu não tinha que assistir. Nossa, eu vou até assistir de novo para ver essa parte que eu não lembro. E aí, tipo, eu pausei, eu mandei mensagem pra ela, falei, você pode falar? Posso. Eu liguei pra ela, falei, olha... Sério, ela trabalhando, você de férias... Me liga. Aí liguei e falei, sério, a partir de hoje eu acho que eu vou virar vegano, porque não dá mais pra eu tomar leite, consumir queijo, porque não dá. Ele me comunicou, né? A gente é vegano agora. E aí eu tinha um churrasco marcado do meu chefe do trabalho, e ele já tinha comprado um monte de coisa, assim, queijo coalho pra mim, pão de alho, tipo, tudo que não é vegano, né? E aí eu falei, bom, então tá, eu vou, como ele já comprou, eu vou nesse churrasco, vou comer lá, e depois desse dia eu também sou vegano. E foi isso, aí foi a última vez que eu comi derivados, e aí a gente virou vegano a partir daí. Sim. E foi isso, assim que a gente virou. E aí a partir daí, assim, né, o veganismo, ele não... Tipo, ele acaba atingindo outros setores da sua vida, né? Não é só alimentação. E aí eu comecei a me questionar de muita coisa, porque eu sou advogada, né? E eu trabalhava num grande escritório, assim, que atende grandes empresas. E eu comecei a me questionar, tipo, o que eu tô fazendo? Eu tinha cliente que era frigorífico. Eu tinha cliente que era laboratório farmacêutico, né? Muito. E farmacêutico veterinário também. E farmacêutico veterinário também. E aí no farmacêutico veterinário, aí acho que foi o estopim, assim, assim, fora tudo que um grande escritório te explora, assim, né? Que já tem um veganismo de quase uma escravidão minha, né? Naquilo.
Mas, e tirando isso, assim, ainda quando me deram um cliente que era um laboratório farmacêutico, eu li lá que ele fazia vacina para animal, não sei o quê, para cachorro. Eu falei, nossa, legal, pelo menos, né? É um laboratório que está fazendo alguma coisa em prol dos bichos, né? Até que a gente teve que entrar com uma ação lá para contestar a classificação fiscal de uma mercadoria, né? De um produto que eles produziam. E esse produto, né, tinha uma controvérsia se aquilo era um medicamento, se era um meio para aplicar o medicamento, tá. Aí entrando com ação, quando eu fui ver o que era o produto era simplesmente... Não, porque eles tinham trazido para você mostrar para o juiz, né? Não, mas aí o produto era simplesmente o aparelho com o remédio que eles usam para fazer inseminação artificial em vacas. E aí eu já fiquei, puta, que merda. Porque também, né, é outra coisa que explode sua cabeça. A vaca, ela não vai lá, o boizinho namora com a vaca, ela tem o bezerro. Não tem amor. Leite. Não tem amor. E aí era um mecanismo tal, e eu, entrei com ação assim, mas eu já tinha até pedido demissão do escritório, assim, eu já tinha decidido que eu ia sair. Mas aí tinha que conversar com o juiz sobre esse caso, né? Aí eu falei, bom, para mostrar para o juiz qual é a natureza do negócio, manda o negócio para cá, que a gente leva para o juiz ver, né? Quando chega o negócio, sério, era um negócio assim, não vai pegar na tela aqui. Era um negócio imenso. E aquilo era o que ia colocar na vaca ali. Eu falei, é tipo de um tamanho de um braço, não é? Algo assim? Não, é maior que o braço, porque o braço vai junto, né? Quando vai inseminar a vaca, assim, é uma coisa horrorosa. E aí eu falei, eu não quero isso. Aí eu tinha que ir lá conversar com o juiz, eu nem fui. Espero que não tenha ninguém que trabalhou comigo aqui na live para saber que eu não fui. Eu não fui. Eu mandei o menino que trabalhava comigo ir. Falei, você vai, você não fala. Pelo amor de Deus, não vou poder ir. Eu falei, com que cara eu nessa transição cheia de informação, eu vou chegar na frente de um juiz e vou defender, ó, eu acho que a empresa não deve pagar imposto sobre esse negócio aqui, ó. Quero mais é que a empresa se dane, que pague todo o imposto, sabe? Uma coisa horrorosa. E aí eu falei, não, eu não posso mais ser advogada de grandes empresas, assim, porque vai muito contra tudo que eu acredito hoje em dia. Aí eu saí. E minha mãe, ela estava morando na época no Rio Grande do Norte, porque ela sempre trabalhou com venda de consórcio, de moto, e isso aqui hoje em dia, né, enfim, não vende muito, e lá é um mercado bom. Ela estava lá, mas ela estava super infeliz, porque estava longe da família toda e tal. E aí eu falei, mãe, você não topa abrir um negócio aqui? Você volta para São Paulo, eu saí do emprego, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida, eu só sei que eu não quero mais ser advogada, e vamos abrir uma coisa aqui. E ela tinha uma amiga que tinha pastelaria, a gente começou a conversar, ela veio pra gente abrir a pastelaria. E que inclusive é Pastel no Capricho, quem não conhece, fica em São Caetano. É muito boa, não é porque é da minha mãe. Aliás, né, aproveitando a deixa, eu conheci eles dois exatamente por causa dessa pastelaria, né, que eu conheci a mãe dela primeiro, e aí a mãe dela falou de um outro negócio que eles abriram há pouco tempo, que é o Santa Planta, e por isso que eu conheci esse casal. Continua. Tudo vai se ligando. Tudo vai se encaixando. Não, e aí enquanto a gente tava, né, eu e minha mãe para abrir a pastelaria, enfim, eu ficava muito em casa também, porque a gente resolveu que tinha que resolver assim de manhã e tal, e aí eu ficava em casa. E aí, eu que só sabia fazer miojo, brigadeiro na minha vida, eu ficava em casa sem fazer nada. Ele ainda trabalhava numa empresa, né, lá em São Paulo. Eu falei, vou cozinhar. E aí eu comecei a aprender a cozinhar e tempero. E eu que era uma pessoa que não chegava nem perto da cozinha, só o Vinícius que cozinhava em casa. Eu não fazia nada de cozinha. Eu comecei a me interessar muito e criar receitas, assim. Ele chegava todo dia, tinha um negócio diferente para experimentar. Alguns bons, alguns ruins, né? Mas e aí fui aprendendo a temperar a comida. E como a culinária vegana tem... ela é ampla, assim, né? O tanto de coisas que a gente pode criar, o que um tofu pode virar, né? Não tem limite, assim. Não tem limite, assim. Um tofu pode virar um peixe, pode virar um molho de macarrão, sabe? Um ovo mexido. Um ovo, assim. Tudo. Então é muito legal, assim, essa alquimia da comida vegana, assim. E aí, com isso, a gente foi se interessando cada vez mais por culinária. E aí, de início, foi com a pastelaria, que uma das condições que eu dei pra minha mãe. Falei, eu vou te ajudar com a pastelaria, mas vai ter que ter um cardápio vegano. Essa é a condição. E ela, tá bom.
E depois a minha mãe, ela reconheceu pra mim, ela falou assim, ah, tá bom, se a menina quer que coloque o cardápio vegano, a gente coloca lá meia dúzia de sabores, daqui 2 Não meses... vai dar nada mesmo? Não vai dar certo, daqui 2 meses ninguém vai se interessar por esse negócio, a gente tira do cardápio e pronto. Cara, foi um sucesso tão grande. Assim, realmente tinha acho que meia dúzia de sabores no começo. E foi um sucesso que a gente teve, acho que em 2, 3 meses de pastelaria, já ampliar, assim, né? E hoje em dia tem um cardápio dos pastéis tradicionais, né? Enfim. E um cardápio só de pastéis veganos. E praticamente tem todos os sabores da versão vegana, assim. E hoje em dia, tem dias, principalmente nos aplicativos de entrega, assim, que os pedidos na pastelaria da minha mãe são 70%, 80% de pastéis veganos. E ela vende. Da última vez que eu falei com a sua mãe, que faz tempo, que vocês nem tinham aberto ainda o Santa Planta, ela falou que já estava bombando, que ela estava pensando já em montar um só vegano e o outro e ficar separado, né? Já tá pensando em filial já. Não, mas vê como isso é maravilhoso, né? E o tanto que tem mercado para isso. E assim, além de ser muito bom, né? Porque a nossa intenção é sempre difundir o veganismo. Quem hoje em dia tem restaurante e não coloca pelo menos uma opção vegana é muito burro, assim, porque como isso está sendo difundido, sabe? Mesmo quem não tem uma intenção de virar vegano, vegetariano algum dia, já está criando uma consciência de que é necessário reduzir pelo menos o consumo de carne. Pelo menos redução, é verdade. Segunda sem carne, né? Tem muita gente alérgica hoje em dia, a leite, né? Principalmente. Um dia isso ia acontecer, porque o nosso organismo não está preparado, né? Para digerir lactose depois de adulto, né? Depois só quando é bebê, né? O homem é o único animal que continua tomando leite depois que passa a fase, né, de amamentação. Exato. Né? E toma o leite de outro animal, né? De outro animal. Exatamente, que é pior ainda, né? Então, assim, é normal que problemas venham em decorrência disso, né? Porque o nosso corpo, é o que a Angela falou, as enzimas que a gente tinha para digerir isso já não tem mais no nosso corpo, né? Então, alguns têm mais resistência, outros têm menos, né? E aí, assim, a gente vendo, né, que na pastelaria da minha mãe tava dando certo, a gente começou a pensar, vamos também pensar em alguma coisa, abrir nosso, assim, né, um restaurante. E a gente viu que no ABC tinha mercado e tinha uma carência de lugares, né, para os veganos frequentarem, enfim. E a nossa ideia inicial foi abrir um restaurante, né? Então a gente até chegou a conversar com um amigo nosso, né, que era até um menino que trabalhava comigo nesse escritório. E a gente já tinha definido, assim, baixo martelo, a gente vai abrir um restaurante. Aí veio a pandemia. E aí a gente teve que dar uma pausa, né? Recuou tudo, Recuou né? tudo. Tudo, falando, não, vamos pensar nisso depois. E aí um dos sócios, né, desse escritório que eu trabalhava, ele me procurou também, perguntou, tem uma empresa aqui que tá precisando de advogado, você não quer? Não queria. Mas naquele momento, né, que pandemia e tudo, falei, tá, vou. Aí fui para essa empresa. E nisso, aí, pela pandemia, graças a Deus que fui para essa empresa, porque aí ele perdeu o emprego. Né? A minha empresa teve corte com todo mundo, né? E acabou atingindo a minha empresa também. Fiz parte de um dos cortes, né? E aí eu tava bastante tempo sem empresa, né? Assim, tava quase 7 anos, e aí você sai e fica meio perdido, né? O que eu vou fazer e tal. E aí, sei lá, fiquei um tempão, até resolvi minha parte de papelada, tudo, né, de receber meu fundo de garantia, seguro-desemprego e tal, pensando que ia fazer, procurava emprego também, obviamente, né, mas assim, não tava difícil para todo mundo, né, foi o ano passado, assim, foi pesado, né, assim, em todos os sentidos. E eu sabia que, tipo, ia ser muito difícil, assim, alguns amigos me indicavam, minha ex-chefe me indicou também para algumas outras colegas dela que estavam em outra empresa e tal, mas nada estava rolando. Até que eu vi. Que bom, né? Graças a isso. Então. Pois é. Né? Hoje em dia é muito bom. E aí, até que, tipo, veio pra mim e já falou assim, meu, cara, não tá rolando, vamos ver se... Meu, já que a gente sabe que, pelo menos na São Caetano, a gente até pesquisou, viu que no ABC tinha pouca coisa, pô, vamos então abrir um mercadinho, porque, pô, um mercadinho, uma lojinha, não precisa de tanto conhecimento assim, de tanta experiência na área, assim, que nem é de cozinha. E, pô, de repente um espacinho pequeno para começar, pra gente aprender e tal, eu consigo dar conta, né? Vamos fazer assim.
E ela ficou meio assim, puta, no mercadinho, né? Tipo, Qual que é o diferencial disso, né? Por que as pessoas vão querer ir lá? tipo, hoje o Carrefour vende, tem vida velha no Carrefour, tem um monte de coisa já nos outros mercados, né? Por que eles vão querer ir lá no seu mercadinho, né? E aí ela teve a ideia da gente oferecer os frios fatiados, né? Mas eu não sei de onde Ideia. veio, assim, eu tive um estalo. Porque eu acho que talvez conversando com a minha mãe, de que ela comprava os frios e tal, eu tive um estalo. Eu falei, gente, por que ninguém vende isso? Até se a concorrência estiver vendo aqui, ó, essa ideia. Mas ideia é boa pra ser copiada, né? Sim. Mas eu pensei. Só não em São Caetano, tá, Não, gente? São Caetano. Por favor, deixa a gente. Tem espaço para todo mundo. Mas não aqui. Não, aqui também tem. Mas eu falei, gente, por que ninguém faz isso, sabe? Tem as peças de queijo, né? Porque a gente começou a pesquisar. Sim. Vende as peças grandes. Por que ninguém compra? Será que queijo vegano não dá pra fatiar, né? Não é mole, não sei. E aí a gente arriscou. Falei, não, vamos tentar. Porque isso até como uma forma, além de ser um diferencial do nosso negócio, né? Do Santa Planta, também de tornar mais acessível. Porque, poxa, quanto custa uma pecinha de mortadela da Goshen ou um queijo de castanha na porção que eles querem te vender, né? Lacrado, congelado, enfim. E às vezes você não quer aquilo tudo. Você não quer uma peça de 450 gramas de queijo. Às vezes Você quer um pouquinho de cada, né? Você não sabe se você vai gostar. Você precisa um pouquinho para comer um sanduíche aquele dia. Ó, quem é vegano aqui provavelmente já comeu glutadela. Quem não comeu, pesquisa, mas não compre, porque é horrível glutadela. É tipo uma mortadela de glúten, mas tipo, é um negócio assim, ó, que você compra. É meio quilo que te enfiam daquilo. Ou você come... E aí, se você não gostou, né? Já era, sabe? Então, assim, a gente achou legal por causa disso, sabe? Oferecer opção pro cliente, assim, para quem quiser experimentar, para quem quiser... Às vezes a gente recebe hoje em dia bastante gente que tá ou em transição, ou que, a gente falou antes, o filho está nascendo alérgico à proteína do leite, que é o APLV, né? Tem vários grupos no Facebook de mães de APLV, que é alérgico à proteína do leite de vaca, né? E aí, se a mãe tá... às vezes, a mãe amamenta e ela tem que parar de comer, né? Exatamente. O maior motivo é justamente esse, porque o filho, né, acaba... indiretamente também... Crianças da nova era chegando. Então. E aí, assim, esse fato de a gente poder oferecer a opção fatiada abre um leque com a pessoa. Tipo, a pessoa chegar e falar, puta, tem mortadela? Sabe? Posso provar? Ele prova uma lá, puta, vou levar um pouquinho, sabe? Chega a mãe que acha que não vai poder mais consumir leite de vaca, acabou a vida dela. E ela chega lá, não, lá tem manteiga, tem requeijão, tem queijo, tem cream cheese, tem catupiry, tem tudo, sabe? Tem tudo, né? Tem manteiga tudo de bom. Tem manteiga. Gente, para quem não sabe, eles são o nosso principal parceiro aí na venda das manteigas, tudo de bom, dos coadores de voal, né? Sim, Falo para todo mundo que é a melhor manteiga. Assim, hoje em dia todas as manteigas são gostosas, industrializadas, mas a tudo de bom é a mais gostosa, porque é artesanal, sabe? Não é aquela coisa lotada de sal. Assim, eu faço propaganda de vocês, a gente faz bem. Ai, obrigada. Eu pentelhei minha mãe pra gente começar a vender exatamente por causa disso, porque eu sentia a falta da manteiga sem sal, né? Então minha mãe põe bem pouquinho sal, só mesmo com os temperos. E eu experimentei várias industrializadas. Eu falava, meu Deus, mas não existe manteiga sem sal vegana? Não é possível. É verdade. Gente, eu vou abrir um pouquinho os comentários para ver se tem perguntas. Deixa eu ver aqui como que faz. Turn on. Vamos lá. Gente, vocês querem fazer alguma pergunta para o Vinícius, para a Ângela ou para mim? Fiquem à vontade. Eu só desativei os comentários porque eu não estava conseguindo ver o rosto deles. Aproveitem, gente. Aproveitem. Vocês têm alguma pergunta sobre a transição deles?
Eu acho que o pessoal tá mais tímido que a gente. Acho que sim. Não, tranquilo. E uma coisa, Tuti, que é legal falar também, que eu sei que você entrar no veganismo, né? Entrar de cabeça ou aos poucos, né? Cada um tem o seu tempo, tem a sua fase, enfim. Mas eu acho legal algumas pessoas que têm curiosidade ou que têm preconceito até, tentar buscar entender um pouco o que é o veganismo, né? Que a gente fala basicamente, ou, né, na maioria das vezes, sobre comida, porque hoje é o que, 80% a parte mais crítica, né, do assunto, né, onde talvez tenha mais exploração, mais crueldade animal, né? Mas que se essas pessoas ainda não estão dispostas ou não podem, por qualquer motivo que seja, né, aderir por conta da alimentação, tem várias outras coisas que eles podem fazer que também já ajudam muito pro veganismo, sabe? Coisa simples do dia a dia, que é você optar por empresas, por exemplo, de produtos de higiene, produtos cosméticos que não realizam testes em animais ou que não tenha nada de origem animal. Tem muitas marcas hoje com selos, né, cruelty-free, que também não, e também alguns veganos, inclusive, né? Evitar qualquer espetáculo, entretenimento que tenha também o uso de animais, né? Circo, zoológico, aquário, parque aquático, passeio de carroça, que é um nosso horrível, né? Sim, essas coisas pequenas, sabe? São coisas que, às vezes, também é uma coisa que a gente está acostumado, né? A gente vivia e, assim, a gente pode mudar essas atitudes, né? Essas atitudes, e isso ajuda muito também, sabe? Sim. Né? Porque a gente acaba começando pela alimentação, porque é o mais difícil, né? Da gente se transformar. É como a gente estava falando, vocês estavam falando no começo. E eu falei lá na primeira live da minha transição. É tipo começar do zero. E agora, o que eu faço, né? O que eu vou comer, né? Mas aí a gente vai descobrindo todos os impactos ambientais na nossa saúde, né? E pequenas atitudes que a gente pode ir fazendo escolhas melhores para a libertação animal, né? As pessoas que não conhecem acham que o veganismo é só uma dieta, mas não, né? O veganismo é uma filosofia de vida que o objetivo principal é a libertação dos animais, é não explorar os animais de nenhuma forma, né? Então, por isso que o Vinícius falou de não ir em aquário, toda forma de aprisionar um ser, né, vivo, a gente tenta eliminar ao máximo. Até estava falando, acho que na primeira live, que foi na sexta, que eu acho que ainda é impossível a gente ser 100% vegano, né? Porque a gente vai substituindo os produtos e aí, de repente, você tem certeza que aquele produto é vegano. Minha última decepção foi com o leite de coco, uma marca lá, que eu acho que todas as marcas devem fazer isso, mas que eu descobri que eles exploravam os burros, que colocavam os cocos tudo em cima do burro. Então, às vezes, a gente escolheu um produto que é vegetal, só que a gente não sabe ainda, né, de uma informação. Então, ainda é muito difícil ser 100%, né? Porque a gente está num mundo, infelizmente, que não é vegano ainda. Mas estamos aqui, né? O objetivo dessas lives é exatamente tirar esse estigma, né? Que o veganismo é uma coisa de outro mundo, né? E também trazer as nossas histórias, as nossas reflexões, para as pessoas verem que a gente estava a gente estava dormindo ainda para esse assunto, né? E cada um acordou de uma forma, né? Eu precisei ver dois vídeos inteiros. Vocês, só 15 minutos bastou, né? Do Terráqueos. Então, a minha amiga de sexta-feira, a Samadi, que eu conversei na sexta-feira, ela não viu vídeo nenhum, ela só leu
e foi o suficiente. Então, eu acho que é muito importante a gente vir dar o nosso exemplo, é uma forma de ativismo, né? Não, Como com tá certeza. difícil fazer um ativismo na rua hoje em dia, né? Então, essa é a forma que eu encontrei para a gente fazer esse ativismo virtual, né? Porque quando a gente desperta para essa nova realidade, né? Que na verdade acho que a gente sai da ilusão, né? A gente toma essa pílula de consciência, a gente quer fazer mais, né? A gente quer fazer muito mais além de só as nossas escolhas individuais. Então, por isso que eu falei, vamos fazer essas lives. Fiquei pensando meses, com vergonha, né, sem coragem, mas eu falei não, vamos começar, mesmo que for engatinhando, porque pode ser útil para alguém, né? Tem bastante gente aqui comentando. Ó, quem tá comentando aí, o Guilhermo, nossa próxima etapa, nosso próximo desafio é um restaurante que agora a gente vai abrir. Esse mocinho aí, o Guilherme, é nosso sócio no restaurante. Ai, que beleza! Então, conte-nos. Vai ser o Santa Planta Food, né? Agora porque acho que muitos de vocês conheciam o Madruguinha Vegan, né? Que era um restaurante aqui em São Caetano muito legal, né? Que estava há anos, assim, trazendo comida vegana para o ABC, né? Para São Caetano. E aí, só que eles, enfim, por questões particulares da vida deles, novos projetos, resolveram encerrar as atividades. E eles procuraram a gente, que foi muito legal, assim, para perguntar. A gente nunca tinha conversado, não conhecia, eles não sabiam se a gente queria abrir um restaurante. E eles falaram, ó, a gente vai encerrar, a gente gostaria de continuar sendo um restaurante vegano, e como vocês têm o mercado, será que vocês não têm interesse em ter um restaurante? E a gente super tinha interesse, assim. Então, na hora, eu ainda tava, né, na empresa, eu olhei pro Vinícius, a gente ficou branco, um olhando pra cara do outro. Eu falei, a gente vai ter que abrir um restaurante agora. E aí, nós já falamos com o Guilherme, porque ele tava nas nossas conversas, né, antes da pandemia, de abrir um restaurante. Ele topou na hora, a gente já foi lá na mesma semana olhar lá o restaurante como que tava e fechamos. Foi assim, na loucura. Na outra semana eu já pedi demissão e é isso, estou aqui. Uma nova empresária. Gente, que maravilha! Então vai ser Santa Planta Food. Santa Planta Food. E aí o mercado continua, né? O Santa Planta, onde ele está. E agora no centro de São Caetano vai ter o Santa Planta Food. Que a gente está trabalhando para inaugurar no mês que vem, né? Se der tudo certo. Porque reforma porque acho que não tem muita coisa para reformar, né? Porque já era um restaurante. Não. Mas assim, o que a gente está fazendo é pintar e tal, para deixar mais com a nossa cara, né? Da nossa identidade. Agora a estrutura tá montada, assim. O pessoal do Madruguinha era super caprichoso também, então tá tudo bonitinho. Então vocês não vão mais trabalhar juntos? Não. Assim, vamos, né? Sim e não. Sim e não. Ele fica, né, no mercado e eu fico no restaurante, né, a partir da inauguração. E o restaurante é almoço e de finais de semana, em princípio, a gente vai abrir também de noite para a lanchonete. Aí na lanchonete, aí a gente fica todo mundo junto lá, né? Mas aí no almoço, realmente, eu fico lá e ele fica no mercado. Mas é bom também. Olha, que legal. Ó, a Regiane está perguntando o endereço do restaurante. O restaurante vai ser ali é Niterói, não é? Na rua Niterói, isso. Bem ali, agora em frente ao Senai, acho que é 183 o número, em frente ao Senai. Santa Planta 2. Só o restaurante mesmo, por enquanto. Mas quem sabe um dia, assim, porque a lojinha, né, o mercadinho já tá pequeno, assim, a gente tá achando. Tem muita gente que procura a gente, né? Muito produtor local, do ABC, enfim, que faz um produto artesanal. A gente gostaria muito de trazer tudo para a loja, justamente para incentivar. Mas não cabe, a gente não tem mais espaço no freezer, sabe? Porque ali é bem pequeno mesmo. Então, quem sabe um dia, assim, né? Depois que o restaurante estiver rodando, se der tudo certo também, a gente não consegue um espaço maior, de repente juntar os dois no espaço só, né? Não sei, mas para o futuro. Se der tudo certo. Olha, não, com certeza. O futuro é vegano, não tem, a gente não tem saída.
né? Ou seremos extintos, né? Pelo que a gente tem estudado aí, não sei se vocês assistiram, porque tem, para mim eu chamo de trilogia, né? O Cowspiracy, o What the Health, Eu assisti também esse. e o Seaspiracy, né? Tem o Game Changers também, é tudo do Netflix, né? Então, o Cowspiracy fala do meio ambiente, o What the Health fala da saúde. O Game Changers fala mais de atletas mesmo, né? De alta performance. E o Seaspiracy que fala do mar, né? Vai dar tudo certo e certeza que vem a unidade Interlagos da família Santa Planta. O Felipe tá falando aqui. Felipe é um querido, amigo Boa. nosso. Com certeza vai ser super frequentador lá do restaurante. Não é vegano, mas super consome, né? Ele e o Bruno, o namorado dele, são super amigos da gente, assim. E super consome as coisas lá do mercadinho. E isso que é muito legal, assim. A pessoa não é vegana, mas é curiosa, tem interesse, vamos experimentar isso aqui, sabe? Porque é comida, sabe? É gostoso. E se a gente conseguir, né, reduzir um pouco o consumo? Já tá muito bom. Agora o Guilherme, que é nosso sócio, a gente ainda vai converter ele pro veganismo. Aí, ele não é? Não é, mas ele vai virar. Ele vai. Minha mãe tá perguntando aqui como foi a transição no relacionamento com os familiares e amigos. Vocês sofreram aquelas piadinhas básicas, aquele afastamento de algumas pessoas ficaram com raiva, como que foi? Eu acho que, vou falar pelo menos da parte familiar, assim, é complicado, porque é aquela coisa, né, que eu falei no começo, né, tipo, as relações são baseadas em comida, né? Então, qualquer festa, qualquer encontro, qualquer evento tem comida, né? E aí vem uma família que, obviamente, cara, tá nem aí pra vegano, vegetariano, sabe? Tipo, quer comer, enfim. Então, tipo, quando eu chegava em casa, tipo, o que eu ia comer? Não comia nada. Eu ficava, tipo, sem comer nada. Eu tomava água, né? Às vezes tomava um suco, uma cervejinha e tal, tipo, comia um pãozinho tal, aquela coisinha que dava pra gente petiscar. Mas as pessoas achavam um absurdo que eu não comia. Mas, assim, e eu sempre explicava para pessoas que, assim, por mais que a gente cresça num mundo que as relações humanas, né, tenham a ver com comida, quando você me chama para sua casa, eu não vou na sua casa para comer. Por mais que, assim, eu saiba que é a sua forma de me receber, sabe? A sua forma de demonstrar a sua atenção, o seu carinho. Mas só o fato de você me convidar e eu estar lá, sabe? É o suficiente para mim, entendeu? A relação mesmo de convívio é muito maior do que de sentar na mesa e comer, entendeu? Então, assim, eu já tinha essa consciência na minha cabeça. O desafio é quebrar isso na cabeça de alguns familiares, né? Uhum. Porque tem gente que se ofende, né? Se você não come a comida, tudo que eles põem na mesa, né? Aí, tipo, minha mãe falava assim, pô, mas só hoje, pega um pedacinho, né? Tipo, eu falava, não, mãe, não é assim, né? Não é que é só hoje, não é nunca mais. Você não tá sabendo tudo que eu sei, não tem volta. A gente ainda escuta umas coisas assim, fulano não chamou vocês pro aniversário porque não ia ter nada para vocês comerem. Tá bom, tudo bem, tipo, mas é o que ele falou, se a gente for num aniversário, não é para comer, né? É bom comer, se tiver coisa para comer, a gente vai comer. Mas se não tem, a gente come antes, come depois, a gente vai pra celebrar a vida de alguém, né? Então, isso é um tipo de coisa que a gente ainda fica um pouco, poxa, não precisava, né? Agora, assim, por exemplo, da minha família, assim, a minha mãe, ela, desde que eu falei, ela começou a testar receita vegana, assistir vídeo no YouTube. Minha avó de mais de 80 anos, ela vai lá na loja, né, no mercado, e compra, levou tofu, adorou comer o tofu com goiabada. Compra queijo. Que legal! O queijo ralado, ela só come aquele da Sora, ela não quer mais o queijo tradicional. Então, assim... E dos amigos a gente sempre teve super apoio, assim. O Bruno aqui, eu acho que é o Bruno, né? Que é o Bruno. O B aqui. Falou que lá não tem piada e tem coisa pra vocês lá. Quando a gente foi lá, tinha coisa. Até teve uma vez que a gente foi viajar juntos. E eu, assim, no mercado, comprando as coisas pra viagem, pegando queijo de vaca também pra eles. Porque eu não vou impor
né, o nosso veganismo para outras pessoas que não querem. Acho que cada um tem que fazer suas escolhas, né? E aí, chegando lá, o Bruno falou assim, mas por que você comprou isso? A gente vai comer vegano esse final de semana, era no final de semana. E eu fiquei super feliz, assim, porque era uma coisa que a gente nem esperava, assim, Sim, esse tipo de atitude. E a gente, Que legal. eles acharem tudo ruim, mas assim, deu tudo certo. E isso é muito legal, porque é um carinho, assim, né? Porque, poxa, aceitar, entender, né, a nossa escolha, os nossos motivos, né? E admirar o que a gente escolheu para nossa vida e participar. Ué, ninguém vai morrer, né? Se ficar um final de semana sem comer carne, sem comer leite. Muito pelo contrário, é capaz de Pelo se sentir contrário. melhor, né? Vai viver mais, né? sim. Mas isso é muito legal. É isso que me deixa muito feliz, né, gente? Porque 11 anos atrás, quando eu e a minha mãe e minhas irmãs tomamos essa decisão, não tinha nada industrializado, não tinha. Era tudo mesmo, a gente tinha que fazer em casa, né? Até comentei na live de sexta que só tinha o mandioqueijo. Não sei se vocês ouviram falar do mandioqueijo. Não, conheço. Só existia isso na minha época. E era um pó, um queijo de mandioca, né? Que aí você misturava, dependendo da quantidade do óleo e da água que você misturava nesse pó, ficava numa consistência, né? Então, era isso, ou você fazia por conta, né? Hoje em dia tem tudo, né? Nutella vegana tem várias opções, tem muitas coisas industrializadas, né? Pra gente matar à vontade, pelo menos, né? Tem muita. Infelizmente, as coisas ainda não estão tão acessíveis, né? Mas eu acho que a gente está caminhando para isso, porque já tem grandes empresas se movimentando. Assim, é contestável, né? Uma JBS querer fazer coisa vegana? É. Mas dá para enxergar os dois lados da moeda, sabe? Dá para enxergar o lado ruim de que, poxa, ela não tá pensando em propagar o veganismo, ela tá pensando nisso aqui, né? Ela quer ganhar mais dinheiro porque ela enxergou um nicho de mercado. Mas também dá para enxergar o lado bom de que, poxa, pessoas que não são veganas agora têm acesso a um produto vegetal na prateleira do mercado. Podem consumir aquilo, ver que aquilo é bom e se interessar e falar, poxa, não é impossível ser vegano. Exatamente. Até chegar a um ponto que todo mundo só vai comprar o vegano e eles vão ter que parar de fabricar o outro. Ah, que pena. Eu acho que a gente não vai estar vivo para ver isso, mas eu confio. Ai, mas eu... Mas isso já aconteceu, né? Com empresa de cosmético, a Scala, né? Por exemplo, ela não era uma empresa vegana. E ela começou a ver que, poxa, por que eu vou testar em animal ou colocar ingrediente de origem animal se eu posso produzir sem e sei lá, ser mais sustentável, mais ambiental, enfim, e mudou, né? A White Tofu também, ele sempre dá o exemplo, né? Que é o White Tofu, que é a famosa pelo tofu defumado, que é maravilhoso esse tofu. É uma empresa, eles são mineiros, uma empresa mineira, e o pai deles era de uma fazenda de queijos, eles faziam queijos de vaca. Aí olha, eu não sabia disso. Eles eram, o pai tinha uma fazenda que fabricava queijos. E o filho virou vegano e falou assim, pai, não dá mais para você fazer queijo, não é legal, tal. Vamos tentar fazer tofu? Aí o pai dele, pô, tofu, o que é tofu, né? Pô, pai, é tipo um queijo, só que é feito com soja. E aí ele foi até o Japão, aprender a fazer tofu no Japão, e aí ele misturou a técnica japonesa com a da família de fazer queijo e desenvolveu o tofu, que é o White Tofu, né? Que legal, eu então, não sabia. Hoje é uma empresa vegana, sabe? Eles não fabricam mais queijo, não tem mais nenhuma vaca lá no terreno deles, né? Só tem soja que e maravilha. tofu, sabe? Então, assim, é possível, sabe? Assim, são passos largos, assim, que a gente tem que dar, mas, assim, eu acho que a gente vai chegar lá, sabe? O Eduardo tá falando aqui, tenho amigos não veganos que já compram produtos veganos no mercado e adoram. Aliás, o Eduardo, vou falar com ele, vou conhecer ele amanhã, que eu não conheço. A live de amanhã vai ser muito bom, viu? Gente, eu falei do White Tofu, mas também do Eduardo, do Tofu Miraya. Alguns clientes já compram com a gente lá. É um tofu muito bom mesmo, assim. A gente come cru aqui em casa, assim, tipo... Na lentilha fica maravilhoso, muito bom e o melhor, né? Uma produção local, né, do ABC, artesanal.
E acho que a gente sempre tem que apoiar o que é local, né? Sim. Os pequenos, Sim. né? A gente precisa se apoiar, isso é muito importante. Exatamente. Eu estou chamando esses pequenos produtores, pessoas aqui do ABC que eu conheço, para, né, falar sobre a transição deles, porque eu acho que o exemplo é a melhor coisa, né? Eu não, acho que se a gente ficar só brigando, usando, né, a raiva, a gente afasta as pessoas. Então, se a gente conversar, dar o exemplo, mostrar que é possível, trazer informações, eu acho que a gente vai influenciar muito mais pessoas, né? Então, nossa, muito obrigada, gente. Muito obrigada Imagina, mesmo que pela agradece. participação de vocês. Vocês gostariam de falar mais alguma coisa? Tem mais alguma pergunta? Vocês queriam fazer também? Bom, a gente só tem que agradecer o convite, a gente ficou muito feliz, a gente estava aqui nervoso, a gente ia participar de uma live. Nem tenho dedos mais. Ele tava roendo a unha aqui, mas aí deu tudo certo. Mas a gente ficou muito feliz com o convite, eu acho que isso que é importante mesmo, né? A gente sempre falar sobre o assunto para quem tem interesse em ouvir também, né? A gente não vai chegar numa mesa de bar, né? No momento não tem mesa de bar porque é pandemia, né? Mas assim, num grupo de amigos e começar a impor e falar sobre veganismo, não. Mas quem a gente sente que tem interesse, vamos propagar e é levar informação. Não é chegar num churrasco e falar, você tá comendo um cadáver. Não é assim que a gente vai conseguir. Jogar água na churrasqueira. Não é assim que a gente vai conseguir qualquer coisa. Não mesmo. Passar informação para quem quer ouvir, né? Então, você viu alguma informação legal? Compartilha lá no seu Instagram, compartilha com um amigo, joga sementinha, sabe? Outro dia, essa semana eu publiquei sobre o cação, né? Que muita gente não sabe que é tubarão ou raia, a carne de cação. Acha que é um peixinho. Um peixe que chama cação. Que chama cação. Mas na verdade... Olha, eu não sabia também. Então, é tubarão na ou verdade, raia. A educação é uma denominação aí que alguns cientistas dão para pequenos tubarões. Entendeu? Então, assim, a pessoa come carne de tubarão e não sabe. E isso assim, como é uma pesca predatória, um tubarão, ninguém cria um tubarão num viveiro de peixe, né? Então, assim, e aí eu publiquei uma informação e assim, veio várias pessoas falar comigo, e eu não sou uma blogueira. Tipo, são pessoas que me conhecem, assim, né? Que já conviveram comigo. E falar assim, gente, tô chocada, eu preciso parar de comer carne. Nossa, que coisa horrível, eu não sabia. Então, esse tipo de informação, joga, planta sementinha, assim, né? Então, as pessoas vão se informando. Pode ser que elas não vão parar de comer peixe, mas talvez parem de comer o cação. Já ajuda, sabe? Então, para de comer uma vez por semana, já também, ajuda. Tudo ajuda. Tem gente Tudo que chega no que vier lucro pra gente. o pessoal chega no mercado às vezes constrangido, falando assim, não, eu ainda não sou vegano, mas não precisa ficar Mas eu posso comprar aqui? Pode, claro, tipo, a gente tem interesse em que você veja que isso é acessível, que isso é gostoso e que um dia, se você não quiser virar vegano, que você aproveite esses produtos para reduzir o seu consumo. Não precisa ficar constrangido, a gente não julga. Não, tem muito vegano que gosta de apontar o dedo, mas a gente não, porque isso não leva a nada, né? E é isso que eu queria mostrar aqui também, né? Porque as pessoas acham que conhece um vegano e aí todos os veganos são iguais, né? Pronto. Não, verdade. Né? Tem veganos que têm outras atitudes que a gente não concorda, cada ser é único, né? Tem vegano que briga com vegano. E aqui, eu tô aqui exatamente para mostrar que a gente pode ter feito transição de formas diferentes, pensar em coisas diferentes, saber coisas diferentes, né? E querer salvar o planeta, os animais e a saúde dos seres humanos da mesma forma, né? Com leveza, com tranquilidade, com amor, né? Com paixão. Porque realmente eu percebo que acontece isso. O lugar é vegano, a pessoa fica meio assim, né? Ai, meu Deus do céu, né? O que eu faço? Estou no lugar errado? Não está no lugar do errado. A gente está aqui para acolher as pessoas, porque faz pouco tempo que a gente não sabia dessas coisas, né? Então, hoje, como que a gente vai poder crucificar alguém que está comendo carne?
A gente também não sabia, a gente também foi enganado, Sim, né? realmente. E me fala uma coisa, vocês têm spoiler para falar sobre o cardápio do restaurante novo antes da gente terminar? Será? Tem concorrência na live? Tô brincando. Não, a gente tem, sim. O que a gente pode dar de spoiler é assim, né? A gente já definiu alguns pratos que vão constar no cardápio. Vai ser à la carte. E assim, a nossa ideia é ir mudando, né? Trazendo também ingredientes sazonais, não ficar um cardápio fixo para sempre, né? Legal. E a nossa ideia é trazer aquele negócio de prato do dia, sabe? Porque quem não é vegano sabe que toda segunda-feira vai numa lanchonete, uma padaria, vai ter o virada paulista. Toda terça pode ser que tenha um estrogonofe, sei lá, um picadinho. Quarta-feira e sábado é a feijoada. Quinta-feira é massa, sexta é frutos do mar. Então a nossa ideia inicial é trazer um tema mais assim, para as pessoas sentirem esse aconchego de restaurante de antigamente, que era assim que funcionava, né? Legal, ótima ideia. E a nossa ideia é sempre ter pelo menos um prato mais acessível, mais simples também, mas mais acessível, né, em termos de valor, e um prato mais especial, mais elaborado, com mais coisas diferentes, né, mais ingredientes mais caros, prato um pouco mais caro também, mais coisas diferentes para as pessoas também poderem provar, né, uma culinária que não seja tão do dia a dia também aqui no ABC, né? Porque em São Paulo tem muita coisa, mas aqui a gente quer trazer uma coisa mais... Também uma coisa mais gourmetizada, além do básico do dia a dia. Ótimo. Ótimo, porque assim vocês vão agradar todos os gostos e bolsos, né? Sim, essa é a ideia. Muito legal. E quando que vai ser a inauguração? Já tem uma data? Ó, o Felipe lembrou a gente também dos lanches, o hamburguinho. Vai ter hamburguinho, a gente já desenvolveu a nossa carne do hambúrguer, né, outro, que tá muito gostosa, assim, vai ser muito diferente, eu tenho certeza que todo mundo vai adorar. Data, a gente não tem uma data definida, assim que a gente tiver, a gente vai avisando nas redes sociais, mas assim, a obra ela andou super rápido, nossa ideia é, se tudo der certo, questões mais burocráticas agora, de empresa, né? Conseguir abrir agora em meados de setembro. Isso. E a região Ai, que legal. E os da... mais chegados, assim, vai ter um... Soft opening? Um soft opening a gente pode combinar, porque a gente precisa de cobaias, né? Pra testar esse cardápio. Então, eu estou à disposição, gente. Comer é comigo mesmo. Eu experimento tudo. Vocês sabem que eu gosto de palpitar também, dar ideia. Não, pode deixar. Contem comigo. Sim, porque a gente precisa testar, né, também o cardápio, com certeza. E só respondendo aqui a Regiane, sim, no começo vai ser de segunda a sábado, e de sexta e sábado à noite é quando vai ter a lanchonete, né? Mas eu tenho certeza que vocês vão amar os lanches e vocês vão pedir pra gente abrir todo dia em algum momento. E aí a gente que lute para conseguir trabalhar de segunda a sábado, 24 horas por dia. Ó, minha mãe também quer experimentar, ó. Eu. Vamos, bora lá. Assim que tiver Felipe quer ser cobaia. Todo mundo. Pode se inscrever. Eu vou abrir um formulário de inscrições para cobaias. Ai, gente, que maravilha. Já deu 1 hora. Passa muito rápido, né? Não dá vontade de terminar. É verdade. Ai. Mas é isso. Eu queria agradecer muito, né? Vocês terem aceitado o meu convite. Se vocês tiverem ideia para a gente fazer uma outra live depois mais para frente, estou aberta para isso, né? Para a gente ficar aqui contando, né? Falando sobre outros temas, contando mais sobre a gente, falando sobre outros temas. Sim. Eu vou fazer uma live por mês com a Samadhi, que como ela é ativista e faz parte lá do partido vegano na Austrália, ela manja muito mais assim de detalhes sobre como os animais são tratados. Então a gente vai falar mais sobre isso detalhadamente com ela em toda a terceira sexta do mês, né? E sexta agora a Cleila vai contar pra gente a transição dela e como ela é uma chefe vegana intuitiva,
A gente, a partir da segunda que vem, a gente vai começar a falar sobre os alimentos mesmo, as substituições com mais detalhes, né? Então, todos os meus convidados de primeira, assim, vai contar sobre a transição. Mas se quiser depois falar sobre outros assuntos, eu queria até ver com vocês, porque vocês até falaram para mim sobre alguns produtos, né, para substituir. Então, se vocês toparem, a gente faz uma live só para falar do desodorante, do sabonete, dessas coisinhas assim, que todo mundo tem dificuldade no começo. Eu tenho dificuldade até hoje. Vocês me indicaram um desodorante e o sabonete que eu não achei. Eu achei outras coisas. Não achou? Então, se vocês toparem, a gente faz uma outra para falar da substituição de produtos mesmo, né? Do que vocês usam, de tudo, de produto de limpeza, essas coisas. Vocês topam? Com certeza, não, claro, sim. Fechado. Então tá, a gente combina a próxima então para falar disso. Tá bom. Ai, gente, muito obrigada, muito obrigada. Não, a gente agradece. Esse é o começo, essa é a terceira live. Então, como eu falei, vai ter live amanhã com o Eduardo do Tofu Defumado. Quinta tem live também. Sexta, essa semana tá lotada. Vamos ver a semana que vem, eu acho que também vai. Eu sou assim, né? 880. Então, eu demorei meses para começar e agora vai ser uma overdose de lives aqui. Ah, mas é bom. Eu acho que muita gente fala que vegano gosta de impor as coisas para os outros, né? Quer impor o que quer comer. E não, na verdade, existem formas de comunicação, mas o que a gente mais quer fazer é expor, na verdade, né? É mostrar o que a gente não via antes, o que escondem da gente, né? Sim. E aí, assim, é o que a Angela falou, assim, a opção de ainda continuar o consumo é de cada um, entendeu? Mas tendo informação. Exatamente. Aí, se a sua consciência te permitir, né, continue. Gente, o que aconteceu com a minha câmera? Voltou. Foi. Ficou um pink aqui, ainda bem, né? Que foi uma cor boa. Sim. Então, e a mensagem é essa, e que, gente, o veganismo, como a Toti falou no começo, realmente é tudo de bom mesmo, assim, porque são várias descobertas que você tem durante esse período, né? Então, assim, vem com a gente, tá? Venham com a gente, conheçam a nossa loja também, se alguém ainda não conhece. Comprem manteiga tudo de bom, porque é a melhor. E aguardem também, acompanhem a gente para saber da inauguração do restaurante. A gente quer todo mundo lá para comer uma comida vegana muito gostosa. Eba! Muito obrigada, pessoal. Muito obrigada por participar nos comentários. Se algum de vocês quiserem fazer live também, sendo vegano, sendo vegetariano, não sendo nenhum dos dois e tendo alguma coisa tudo de bom para falar, é só falar comigo, que aqui é um espaço aberto para a gente falar sobre várias coisas tudo de bom. Um beijão. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau.